Paz do Senhor, irmãos, pais, professores, alunos, pré-adolescentes, que Deus abençoe. Estaremos em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Eu gostaria de, antes de começar, fazer uma oração com vocês. Senhor, meu Deus, meu Pai, te adoramos, Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede, Senhor. Que mais uma vez, Pai, a Tua Palavra faça efeito, Senhor, em nossos corações, transformando, mudando, Senhor, meu Pai querido, vidas e alcançando, Pai, os pré-adolescentes. Te pedimos uma bênção especial para o seu lar, para a sua casa, para a sua família, Senhor. Nos direciona, Pai, segundo a Tua graça, segundo o Teu poder, Senhor, revelando, Pai, os segredos da Tua Palavra. Te louvamos em tudo, Pai, e a Ti, Senhor, toda honra, toda glória e todo louvor, em nome de Jesus. Amém. Bem, estamos chegando a mais uma lição sobre dons espirituais e fruto do Espírito, que é a lição tema desse trimestre. Chegamos na lição de número 5, os dons de curar. Como de costume, nesse momento de estudo, nós recomendamos que vocês tenham um computador, um tablet, um celular ou até mesmo a projeção pela TV, caneta, lápis para fazer anotação de algum versículo específico ou algum comentário, caderno de anotação, a Bíblia Sagrada, que é o nosso manual de fé e prática, e a revista da Escola Bíblica Dominical. Se você não tiver, nós temos no meio digital e podemos estar encaminhando aos que solicitarem. Vamos lá, introdução. Antes de entrar aqui nos textos pré-adolescentes a qual nós marcamos, vale ressaltar que os dons de curar, como os outros dons, eles são distribuídos por Deus através da sua graça e misericórdia. Eles são concedidos, então, para a edificação espiritual da igreja a qual nós participamos. Ou seja, existe uma finalidade da distribuição de dons, que é a edificação do corpo do Senhor, da igreja do Senhor a qual nós fazemos parte. A ênfase, então, dos dons de curar é a restauração da saúde física por meio divino e sobrenatural. Então, é importante sabermos desde já que a operação dos dons de curar, essa restauração física, ela vem de uma forma sobrenatural. Porém, e gostaria de ressaltar aqui que nós não podemos desprezar a ação através da ciência, através dos medicamentos, através dos tratamentos médicos, através de outros recursos também, porque esses recursos também são providos de Deus. Deus, ele é soberano, pré-adolescentes. Ele trabalha como quer, ele cura quem ele quer, quando quer e como ele quer. Deus usa os médicos, ele usa os remédios, os tratamentos via remédios, e isso não diminui a sua atuação, isso não diminui o seu milagre, a sua soberania. Então, vamos entrar aqui na lição. Dons espirituais e fruto do Espírito. Lição de número 5, os dons de curar. O texto principal se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 9, e Atos, capítulo 3, verso 6 ao 8. Pedro, porém, disse: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, levantou. Imediatamente os pés e os tornozelos lhe firmaram. Deu um salto, pôs-se de pé e andava. Esse rapaz a qual estava ali na entrada do templo, e ele era um aleijado, ele estava ali já há algum tempo. E eu coloquei essa figura aqui para ilustrar o que nós estamos transmitindo nessa lição. E aí Pedro, ele é ousado, porque ele não tinha condição financeira a qual ele pedia esmola ali, de entregar algo para ele em forma de ouro ou prata, mas ele entregou algo mais poderoso, que foi o nome de Jesus Cristo,
e ele proferiu aqui, levanta-te e anda, ele proferiu a bênção para este rapaz a qual estava ali. E ele também estendeu a mão e levantou esse rapaz, e ele imediatamente os pés e os tornozelos, eles já se firmaram, ou seja, Deus restaurou a sua saúde de uma forma sobrenatural. Nós recomendamos também nessa lição dos dons de curar que vocês leiam aqui o devocional marcado na lição. Tá? Leia na sua casa, medite em cada um desses textos, o qual faz parte aqui da lição. Vamos para o próximo slide. Então, como de costume, estaremos lendo o texto utilizado nesse trimestre, Dons Espirituais e Fruto do Espírito. O texto base se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 4 ao 12. Mas especificamente nós estaremos lendo o 9 ainda. Nós já falamos sobre palavra de sabedoria, o dom do conhecimento, a palavra do conhecimento, o dom da fé e agora o dom da cura, que seria o quarto tratado. Ressalto novamente que esses 9 dons aqui tratados não limita a operação de Deus, tá? Isso aqui são alguns dons que Deus utiliza para a edificação da sua igreja. Bem, vamos aqui então conceituar a lição de hoje. Dons espirituais e fruto do Espírito, texto base 1 Coríntios, capítulo 12, verso 4 ao 12, milagres e curas, capacidade de realizar atos de cura e de restaurar a saúde sem o emprego de meios naturais, aquilo que nós comentamos. Ele não utiliza de meios naturais, e sim na confiança, sim na fé da atuação sobrenatural do Espírito Santo. Nós ressaltamos então que milagres é aplicado também à intervenção nas leis da natureza, atos sobrenaturais que manifestam o reino de Deus. O conceito aqui da Bíblia de Estudo Pentecostal fala assim: esses dons são concedidos à igreja para a restauração da saúde física por meios divinos e sobrenaturais. O plural dons indica curas de diferentes enfermidades. Então, o plural dons aqui, ele tem a finalidade de informar que ele pode atuar em diversas enfermidades, não somente em uma enfermidade específica. Sugere que cada ato de cura vem de um dom especial de Deus. Os dons de curas não são concedidos a todos os membros do corpo de Cristo. Todavia, todos podem orar pelos enfermos. Então, nem todos nós temos ou recebemos os dons de curas. Porém, é obrigação, é concedido a cada um de nós o direito de orar e interceder pelo enfermo, para que Deus restabeleça a sua saúde. Então, se você tiver a oportunidade, pré-adolescente, de orar, seja por um ente seu, um familiar seu, papai, a mamãe, o irmãozinho, a irmãzinha, um conhecido, ore. Ore também por aquele que você não conhece, aquele que está distante, ou aquele a qual se comenta na igreja a necessidade de orar. Ore por ele também. Ore para que Deus restabeleça a sua saúde. É um direito seu de orar por eles. Vamos então aqui, após a introdução, falar do tópico de número 1, os dons de curar. O comentarista nos traz aqui como objetivos aprender que a cura é uma resposta de Deus às orações e explicar que a cura divina continua disponível para nós hoje, conhecer o propósito restaurador dos dons de curar. Esse tópico de número 1 é aprender que a cura é uma resposta de Deus às orações. E aí eu trago aqui 2 textos, na verdade o comentarista
nos informa na lição aqui comentada. Mateus 10:8, curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, recebestes de graça dai. É maravilhoso esse texto a qual Jesus nos comissiona para a nossa missão. A nossa missão de ir, orar, interceder pelos doentes, pelos mortos, pelos leprosos, para aqueles que estão cativos e aprisionados pelos demônios, orando por eles, expulsando, repreendendo. E Deus nos direciona para isso. Deus nos chama para isso. E fala aqui na parte B, nós recebemos de graça e de graça devemos dar. Ou seja, essa salvação, essa cura, essa libertação a qual nós recebemos, Deus não cobrou nada de mim nem de você. Então nós devemos da mesma forma agir com o nosso próximo, crendo e orando com fé que Deus pode restaurar e fazer um milagre. Atos 28:8. Ora, o pai desse Públio achava-se acamado com febre e sofrendo de disenteria. Paulo foi visitá-lo e orando, impondo-lhe as mãos, sarou. Então aqui o texto de Paulo, ele estava na casa desse Públio e ficou sabendo que o pai dele estava enfermo. Ele se incomoda e visitando, ele ora, impondo as mãos, e o pai desse Públio fica sarado. Então ele orou, ele ficou incomodado por aquela situação. Ele foi e orou para que fosse restabelecida a saúde dele. E Deus assim o cumpriu. Então aqui é importante a gente falar que quase todos os relatos de cura é precedido então de oração. É precedido de oração da pessoa que está enferma ou daqueles que estão próximo à pessoa enferma. Então, todos esses relatos, há oração. Tiago 5,15, essa oração nos diz que ela deve ser feita com fé. Porque essa oração com fé, ela salva a pessoa doente. Então, ao orar, nós precisamos acreditar que Deus pode realizar um milagre. Deus é soberano nessa ação. E nós devemos, o nosso dever é orar, é interceder pelo doente. É interessante que essa lição vem bem no momento oportuno, né? Pré-adolescentes, nós estamos, aos que estão acompanhando, vocês provavelmente estão em suas casas estudando porque a escola foi fechada. Foi fechada por um problema de pandemia. Existe a epidemia, que é um problema de saúde pública local de um país, a pandemia, um problema de saúde pública de vários países, onde nós estamos passando pelo Covid-19, problema de um coronavírus que tem atingido e muitos têm morrido, muitos têm sido infectados, temos tido problemas aí nos hospitais por falta de leitos e temos visto também muitos profissionais da saúde infectados e alguns até falecendo também. Então essa lição vem num momento bem oportuno nos informar que o Senhor continua operando. E nosso dever é orar com fé, crendo que Deus pode restabelecer a saúde das pessoas e da nossa nação. Vamos ler Lucas 9:1-2, acompanhem comigo. Reunindo Jesus os 12 discípulos, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, para curar enfermidades. Enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Então aqui Jesus ele vocaciona os discípulos, depois ele vocaciona os outros discípulos e por fim a igreja para seguir nesse ministério de cura. Então ele reuniu os 12 apóstolos e deu poder e autoridade sobre os demônios e para curar
enfermidades, não uma enfermidade específica, mas qualquer enfermidade em nome de Jesus. E ele nos envia a pregar o reino de Deus, mantendo a cura e o cuidado com os enfermos. Então, essa é a vocação da chamada a qual o Senhor fez para mim e fez para você também, pré-adolescente, papai, mamãe que está ouvindo essa lição. A Bíblia de Estudo Pentecostal nos traz as 3 maneiras como o poder de Deus e a fé se manifestam através da igreja para curar. A. Imposição de mãos. Leia na sua casa Marcos 16, 15 ao 18 e Atos 9, 17. B. Confissão de pecados conhecidos, seguindo unção com óleo pelos presbíteros. E aqui vale ressaltar que fica muito claro que é os presbíteros que têm essa função de orar com óleo, com a unção de óleo. Tiago 5, 14 ao 16. E através dos dons de curar concedidos à igreja. Lembre, para a edificação da igreja a qual você está servindo, que está lá em 1 Coríntios 12, 9, que é o texto a qual nós estamos estudando. Então nós somos tão pequenos, eu e você, pré-adolescente, somos pequenos, pecadores, porém a manifestação da cura é um ato soberano de Deus. É Ele que decide a hora e a forma que lhe apraz ou que lhe é chegada a hora da cura. Então, o nosso dever, então, é orar, tão somente. É orar e crer que Deus pode realizar uma maravilhosa cura, restabelecendo a saúde do pecador e do necessitado. Somos pequenos, sim, mas nosso Deus é grande e poderoso. Vamos aqui entrar então para o tópico de número 2. A cura, ela continua disponível nos dias de hoje. Então as palavras pré-adolescentes dos homens falham. Os homens são falhos. Mas a palavra de Deus, ela não falha. A palavra de Deus, ela subsiste pelos séculos. Ele nunca tarda. Leia depois Eclesiastes 3. Há um tempo determinado para todas as coisas. Ele sempre chega na hora certa. E a hora certa não é aquela a qual eu e você acham. Deus tem a hora certa de trabalhar. E não podemos nós moldarmos a forma com que Deus vai trabalhar. Deus trabalha do jeito que Ele quer, quando Ele quer e como Ele quer. E usando quem Ele quer, porque Ele é soberano. Cabe a nós, então, acreditarmos que em Suas mãos Ele tem e possui o melhor para mim e para você. Então, a palavra de Deus subsiste. Glória a Deus pelos séculos e séculos e séculos. Nós entendemos que as manifestações de cura são uma realidade hoje. É uma realidade hoje. E eu poderia aqui dizer vários milagres e várias ações a qual eu tenho tido experiência, ou eu ouvi alguém contar a experiência. E uma delas está muito recente, a qual o meu sobrinho, filho do meu irmão, estava hospitalizado, nasceu prematuro, estava com um problema do rim, parando, e o médico estava com horário marcado para visitá-lo e, se possível, tentar fazer uma cirurgia, mas ele era prematuro, muito pequeno e talvez não resistisse. Fomos ali e fizemos o papel a qual estamos estudando. Coloquei as mãos, orei pelo Rian e, ao sair dali, logo após sair, meu irmão me liga e fala que o rim voltou a funcionar. Glória a Deus. É Deus que faz isso, não é eu.
Ele simplesmente nos chama, nos vocaciona e nosso dever é seguir a sua orientação, porque ele continua operando o milagre. Mateus 25:45 fala assim: ele responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer algum destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazer. Eu deixei aqui uma fotografia, uma ilustração de uma pessoa, né, orando, provavelmente a esposa, orando pelo seu esposo doente. E não necessariamente um ente querido, mas exercite isso, pré-adolescente, de orar por alguém, orar pelo enfermo, pelo necessitado, orar com fé. E diz aqui a palavra que quando a gente ora por um desses pequeninos, nós estamos agradando a Deus, nós estamos agradando ao Senhor. E quando não fazemos, nós estamos deixando de fazer ao Senhor também. É isso que diz o texto. Então, que possamos fazer, orar, interceder, não somente por aqueles que estão próximos de nós, mas por todos quanto nós sabermos que precisa de uma oração, seja falada ali no púlpito, seja falada até via redes sociais. Ore, crendo que Deus pode restabelecer a saúde. Aqui embaixo, deixei alguns textos como de costume. A oração regada com fé realiza atos sobrenaturais. Então, a oração se faz necessário ser feita com fé para a realização de atos sobrenaturais. Nós somos chamados, então, para orar e crer na cura do enfermo, diz o Senhor. Quando fazemos, fazemos ao Senhor. Que possamos atender, então, ao seu chamado e permitamos ser um instrumento a serviço do Mestre Jesus. Chegamos aqui, então, ao tópico de número 3, propósito restaurador dos dons de curar. Dirigiu-se a Nazaré, onde se havia criado, entrou na sinagoga em dia de sábado, segundo seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Desenrolando o livro, escolheu a passagem onde está escrito, capítulo 61, verso 1: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu, enviou-me para anunciar as boas novas aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração de vista, para pôr a liberdade os cativos e para publicar o ano da graça do Senhor. Lucas 4, 16 ao 19. Então, esse propósito restaurador trazido aqui pelo comentarista está dentro dessa missão a qual Cristo veio ao mundo. O Espírito estava sobre ele, ungindo. Ele era o ungido do Senhor. Ele anunciou as boas novas aos pobres, aos necessitados, sarando os contritos de corações, anunciando aos cativos a redenção, ou seja, libertando das correntes malignas, trazendo aos cegos ou os doentes a restauração, pondo liberdade aos cativos e publicando o ano da graça do Senhor. Então é isso que Cristo faz. Restaura. Essa é a missão. Restaurar vidas, restaurar pessoas e fazendo com que as pessoas testemunhem do seu grandioso poder, seu grandioso milagre. E aqui embaixo, Jesus ele conferiu-nos poder para orar e crer na cura de qualquer enfermidade, Mateus 10, 1. Depois vocês leiam em casa. Então ele nos conferiu esse poder em seu nome, orando com fé, crendo que ele pode curar qualquer enfermidade. Não há enfermidade que subsista a ação poderosa de Deus, lembrando sempre que ele opera quando ele quer, com quem ele quer e quando ele quer. Então, saiba disso. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos ficam limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, aos pobres é anunciado o Evangelho. Lucas 7:22. Essa é a missão de Cristo. Restaurar vidas.
restaurar a saúde das pessoas, operar maravilhas e cura em suas vidas. Basta somente crer, pré-adolescente, basta somente eu e você crer que Ele pode operar cura usando eu e você. Então, o nosso dever é orar crendo que Deus é poderoso para restabelecer e devemos buscar os dons de cura. Então, passar por momentos de enfermidade pré-adolescente pode ser uma experiência doída, não tão boa, desgastante fisicamente e emocionalmente. Algumas enfermidades também têm origem emocionais e espirituais. Então, devemos crer nessa restauração do poder do Senhor. Esse propósito de restauração através dos dons da cura, restabelecendo a saúde física e mental. Hoje, através da igreja, Deus tem restaurado, glória a Deus, graças a Deus, a saúde física e emocional de milhares de pessoas. Eu e você, talvez, fomos alcançados aí por alguns milagres de cura. Somos convidados, então, por Deus a derramar bálsamo da cura sobre um mundo carente de restauração. É um mundo carente, necessitado de restauração. Que a nossa fala seja como de Isaías, capítulo 6, versículo 8. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O mundo precisa, e Deus nos vocaciona, e Deus nos chama, e Deus nos coloca dentro dessa missão, o dever e através do seu nome a autoridade de repreender toda e qualquer enfermidade. Que possamos entender os propósitos do Senhor, que possamos entender os projetos do Senhor para mim e para você. Continue acompanhando as nossas videoaulas. Estaremos juntos aprendendo a cada dia um assunto novo e dando seguimento ao estudo sistemático aqui mencionado na lição desse trimestre sobre dons espirituais e fruto do Espírito. Meu grande abraço, fiquem todos na paz, que Deus abençoe, um excelente final de semana, em nome de Jesus.